Você já ouviu falar em homeschooling? Trata de um método de ensino orientado dentro de casa pelos pais ou responsáveis, sem necessariamente a criança estar presente numa instituição de ensino. Para entender os detalhes sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje aqui no programa o advogado especialista em direito educacional, o Dr. Yuri Jackson. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado, Wilker e todos os telespectadores do Santo Café. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para a gente exatamente do que se trata o homeschooling e o que está previsto no projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Correto. O homeschooling, ele é, na verdade, numa tradução livre, o ensino domiciliar. Algo que já é conhecido de todas as pessoas, pois existe muito antes até do fenômeno da escola. As famílias ensinam as suas crianças e têm a educação como um dever previsto na Constituição Federal. É dever da família, do Estado e, em colaboração com a sociedade, a educação. O que se discute neste projeto é de que forma essa educação pode ser levada até essa criança e esse adolescente. E até onde nós temos como regra dentro do Brasil é o ensino realizado através da escola, em instituições de ensino públicas e privadas. No entanto, o projeto de homeschooling, ou ensino domiciliar, vem criar uma nova alternativa para os alunos receberem o ensino dentro dos lares. Esse tipo de homeschooling, ele existe em diversos países ao redor do mundo e no Brasil ainda não existia um projeto de lei que regulasse a matéria. Então, a Câmara dos Deputados, inclusive influenciada por uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal que falou sobre este assunto, está agora fazendo esse projeto de lei para tentar criar uma alternativa a esses pais irresponsáveis que têm esse desejo. E esse homeschooling, ele é voltado para o ensino primário ou não necessariamente, doutor? Na verdade, o projeto engloba todas as áreas da educação básica, que inclui desde o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, na prática, caso aprovado, os pais responsáveis teriam a oportunidade de ministrar o ensino aos seus filhos e durante tanto a educação infantil, fundamental e médio. E os pais têm que comprovar algum grau de escolaridade para poder ter essa autorização? Sim, esse projeto de lei, ele segue um modelo de homeschooling moderado, que, segundo a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, seria aquela que mais se adequa à Constituição Federal Brasileira. Diferente de outros países em que existe um homeschooling mais radical, em que os pais têm uma liberdade maior, no Brasil, o projeto de lei que está sendo debatido na Câmara prevê a necessidade de diversos requisitos para que esse pai e essa criança receba esse ensino domiciliar. Um deles seria a formação do pai ou do professor, no caso não precisa ser necessariamente o pai ou a mãe, mas pode ser um professor contratado particular, tem que haver uma titulação de ensino superior. E, ademais, também é preciso que esse aluno passe por avaliações periódicas feitas através das instituições de ensino regulares ou mesmo de um órgão do próprio Estado. E isso é fundamental que a gente deixe claro, né, doutor? A criança não estará presencialmente numa instituição de ensino, mas existirá um vínculo. O pai precisa comprovar que está conseguindo passar o conteúdo que segue ali uma base curricular definida pelo MEC para esse aluno, para essa criança, para esse jovem. Exatamente. É preciso diferenciar o ensino domiciliar da desescolarização. Não se está propondo uma desescolarização. Essas crianças, elas serão avaliadas dentro do currículo nacional e esses ensinos que estão sendo ministrados precisam seguir essas orientações. O que está sendo aqui apresentado é uma alternativa na forma.
o conteúdo em si precisa estar adequado ao conteúdo que já é ministrado a todas as crianças no Brasil. Mas como havia não havia uma legislação sobre esse assunto, aqueles pais responsáveis que tinham essa intenção ficavam sem essa possibilidade. E quem vai definir se determinada família poderá ou não partir para essa forma de ensino dos filhos? Quem vai fazer essa fiscalização? Sim. Para que o pai, o responsável, ele adote essa modalidade, ele vai ter que se matricular em alguma instituição e vai fazer a opção pelo ensino domiciliar. A partir daí, então, esse pai e esse responsável terá a oportunidade de ministrar esse conteúdo em regime domiciliar. Então, desde que ele tenha essa matrícula e ele cumpra com os requisitos estabelecidos na lei, essa criança vai passar então a ser fiscalizada pelo Estado para que os conteúdos que forem ministrados estejam adequados e recebam também, no final do seu término dos seus estudos, o seu diploma. Tá, lembrando que a gente está falando de uma proposta, né? Foi aprovada no Congresso, foi aprovada na Câmara dos Deputados e segue para o Senado. A gente percebe que a escola, doutor, mais do que um papel educacional, também é fundamental no processo social das pessoas. Isso seria suprido de alguma forma? Essa proposta contempla essa questão? Sim, é dever, né, de todos os que participam da educação também levar a socialização para esse aluno. A parte da escola acaba sendo muito mais fácil para esse aluno a questão da socialização. Porém, o ensino domiciliar não limita necessariamente a socialização dessa criança, pois esse pai pode comprovar através de atividades extracurriculares e que demonstrem, ele pode registrar isso e demonstrar que esse aluno ele tem participado, por exemplo, de visitas a museus, de eventos de cunho social, cultural, artístico, que possam demonstrar essa socialização. Então, não é necessariamente a escola o ambiente único em que as crianças têm contato com a socialização. Por isso, embora seja de fato uma preocupação plausível, é certo que a lei ela pensou nesses detalhes e que aqueles que optarem por essa modalidade terão que seguir essas novas diretrizes. E essa modalidade de ensino, ela existe em outras partes do mundo, né, doutor? Existe algum país que seja referência, um país ali no qual a gente pode se inspirar para tentar aplicar essa novidade aqui no Brasil? Sim, inclusive os países em que essa modalidade é proibida são a minoria. Em todo o mundo, na maioria dos países, essa possibilidade já é legislada e permitida. Alguns em um nível mais radical, outros em nível menos. No entanto, por exemplo, a Finlândia, que é o país número um na questão da prova do PISA, ela está sendo avaliada como o país número um na prova do PISA, que avalia os alunos, o conteúdo e o conhecimento dos alunos a nível internacional, já permite essa prática de homeschooling há bastante tempo e serve, portanto, de exemplo de que o simples fato de adotar a modalidade do ensino domiciliar não significa necessariamente um prejuízo para a educação nacional. O responsável tem que também ter uma noção, né? Se ele é capaz ou não, tem tempo ou não. Queria entender um pouco mais de como isso aconteceria na prática, doutor. Vamos imaginar a situação. Eu tenho um jovem, uma criança na minha casa. Eu teria que passar um conteúdo que já é estabelecido pelo Ministério da Educação. Eu preciso cumprir uma carga horária, por exemplo, aquele estudante, ele passaria por uma prova aplicada por uma instituição de ensino no fim do ano, por exemplo. Como que isso aconteceria na prática ali, no dia a dia dessas famílias? Imagino que o responsável poderia escolher o horário que acha mais adequado, mas existe uma carga horária, existe uma quantidade de livros que aquele jovem precisa estudar. Como que isso seria no dia a dia do estudante? Certo. Esse pai, esse responsável, que também pode contratar um professor para isso,
não precisa necessariamente comprovar as horas curriculares. O que ele precisa comprovar no final é a aptidão e o conhecimento desse aluno para o conteúdo exigido pelo MEC. Então, esse pai, esse responsável, tem liberdade no método pedagógico que ele aplica, na forma como ele vai fazer essa criança e esse adolescente estudar. O que ele vai ser avaliado, inclusive através de avaliações anuais feitas por esse aluno na escola, então ele vai ter uma prova onde ele vai demonstrar o conteúdo que ele aprendeu, se de fato ele aprendeu, e se ele não tiver aprendido, a ideia é que esse aluno então seja matriculado numa escola e o pai então perca o direito a essa opção. E também a lei prevê a possibilidade de um professor tutor que acompanhará também esse aluno em reuniões periódicas a nível semestral. Por exemplo, a cada 6 meses, essa criança e esse pai deveriam comparecer perante esse professor, que faria com ele uma entrevista e comprovaria ali quais são os conteúdos e as aptidões que esse aluno tem apresentado. Então, nesse sentido, essa lei ela não vai trazer para todo tipo de pai uma alternativa como essa, não é para qualquer pessoa. Exige-se um conhecimento prévio e também tempo para isso. Não adianta pensar que e agora então não precisa mais matricular na escola. É uma questão mesmo de uma minoria de pais que se viam despreparados para fazer isso diante da lei por conta da falta de regras sobre como isso poderia funcionar. Mas não é para todas as pessoas e também não é sem critérios. Tá ótimo, doutor. Vamos acompanhar os processos, né? O andamento dessa proposta. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, doutor Yuri Jackson, especialista em Direito Educacional. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu é que agradeço, Wilker. Fique aí o meu abraço para todos os telespectadores. Abraço. Tchau, tchau.